Bom dia, meus amados irmãos. Vamos continuar com os nossos estudos na escola dominical da nossa igreja. Temos procedido com os estudos da nossa confissão de fé de Westminster. Nós temos 36 capítulos de doutrinas bíblicas, todas elas, essas doutrinas extraídas da palavra de Deus. A confissão de fé de Westminster é uma sistematização do ensino teológico reformado. E é uma alegria nós podermos contar com este instrumento que visa o nosso crescimento espiritual, a nossa edificação diante da palavra de Deus como igreja, como servo do Senhor. Desejamos a todos um bom dia, que Deus nos abençoe na exposição da sua palavra nesta manhã. O Salmo de número 8 tem como título a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Diz assim o Salmo 8: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos orar, meus irmãos. Bondoso e eterno Deus, Tu és o nosso Pai, Criador e sustentador de todas as coisas. Pai, a Tua palavra, ó Deus, nos faz entendermos e crermos, confiarmos na Tua divina misericórdia, na excelência da Tua bondade e poder sobre todos nós, toda a obra da Tua criação. Colocaste, ó Pai, o homem no centro da Tua vontade, para que possamos manifestar a Tua glória, apesar das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, limitações, mas este é o Teu propósito. Homens criados à Tua imagem e semelhança, que possamos, ó Pai, glorificar o Teu nome. Pedimos a Tua direção para este assunto tão importante da Tua palavra, sobre a doutrina bíblica, Senhor, inerente à nossa fé cristã, ao nosso crescimento, ao nosso enlevo espiritual, porque Tu és o Deus fiel que cuida de nós. Pedimos a Tua divina instrução, no nome de Jesus. Amém. Amados, a lição de hoje tem como título da adoção. É uma lição, a lição número 12, da nossa confissão de fé. E o texto básico desta lição está em Romanos 8, versículos 15 e 16, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Deus nos adotou como seus filhos em Cristo Jesus. Diante, meus amados, desta lição, nós vamos passar para a vida de cada um de vós, a vida daqueles que nos acompanham,
alguns conceitos que dizem respeito a este aspecto doutrinário, bíblico, é divino, a adoção. A nossa confissão de fé, ela traz alguns pontos importantes, dizendo respeito à vida daquele que é justificado e tem na sua vida de fé em Deus a certeza e a convicção de que você é um filho de Deus em Cristo Jesus. Vejamos, o termo adoção, ele tem dois aspectos. O aspecto jurídico é um aspecto que diz respeito ao processo legal. Quando nós aceitamos espontaneamente recebermos este espírito de adoção diante das leis que regem a nossa pátria, o nosso Brasil. Quando nós olhamos para a extensão da palavra adoção, diz respeito a uma aceitação espontânea de alguém que recebe e adota como seu filho, diante de uma aceitação que esta parte da vida daquele aceitado faz parte da sua família. Isso é bem interessante. Nós sabemos que também é um ato de amor, humanamente falando. Vejamos o ato de Deus nos adotar como seus filhos em Cristo Jesus. É algo que foge à nossa percepção humana. Humanamente falando, no aspecto legal, nós temos juridicamente o processo da eleição. Na nossa vida comunitária, na nossa vida social, nós também fazemos este processo. Adotamos alguém para estar conosco, fazendo parte da nossa vida familiar. Mas o nosso aspecto aqui é falarmos sobre o plano de Deus, o propósito de Deus nos adotar como seus filhos, com um propósito definido. Então, a nossa confissão de fé, ela traz alguns pontos. Vejamos, a adoção é uma livre graça de Deus, é um ato da bondade soberana de Deus. Todos aqueles que são justificados, eles são recebidos no número dos filhos de Deus. Trazem em si um nome, são participantes da graça da adoção, recebem o espírito de seu filho, estão sob os cuidados e as providências de Deus, nunca serão abandonados. E os filhos de Deus, adotados para Ele, através de Jesus Cristo, eles gozam de todas as liberdades e privilégios. Nós, pela fé, já experimentamos isto. Como faz bem a nossa alma sermos adotados por Deus em Cristo Jesus. Então, a adoção é realmente um ato da livre graça de Deus por nós, sendo nós pecadores, não merecedores desta maravilhosa graça do nosso Deus. Quando nós olhamos para a nossa confissão de fé, nós nos lembramos dos nossos reformadores, daqueles que tomaram as doutrinas da palavra de Deus e a sistematizaram para que nós hoje possamos ter um estudo bem claro, bem objetivo sobre a nossa vida cristã. Lembramos-nos de João Calvino sobre este ponto da adoção. Ele diz o seguinte: sobre a lei, os crentes clamavam a Deus como Pai, porém jamais uma confiança segura, porque o véu que os separava mantinha afastados do santuário. Mas agora que sua entrada nos foi aberta pelo sangue de Cristo, podemos cada um confiadamente gloriarmos de ser filhos de Deus. Então Jesus, ele rasgou o véu que nos separava de Deus. O pecado que nos separava da presença de Deus, agora por Jesus Cristo, nosso mediador, nós somos recebidos por este ato de adoção.
nós temos aqui uma pergunta: quem são os adotados por Deus? São aqueles regenerados pelo Espírito Santo e justificados mediante os méritos de Cristo. Então, é uma definição bem curta, bem objetiva. Aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo e justificados pelos méritos de Cristo. A justificação, meus irmãos, é um ato que aconteceu fora de nós. Ela é extra nós. Não depende nem de mim, nem de você, de nenhum ser humano. Deus, em Jesus Cristo, nos justifica. E Jesus, quando morreu na cruz por nós, derramando o seu sangue precioso, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu para nós a lei que nos separava de Deus. E ele nos alcançou, nos redimiu, nos lavou do pecado e nos purifica com a sua própria vida. O sangue remidor de Jesus é o nosso grande mistério de Deus, a nossa libertação da escravidão do pecado. É uma alegria nós sabermos, como igreja do Senhor, que nós fomos e somos adotados. Fomos e somos adotados. Não apenas a nossa igreja, todos aqueles que creem em Jesus Cristo recebem esta adoção. A doutrina da adoção, ela revela a grandiosidade do amor de Deus. E, diante desta pergunta com a sua resposta, por que somos adotados, mediante os méritos de Cristo, nós temos um fundamento. Este fundamento é uma bênção que foi decretada por Deus. Significa que a adoção faz parte do decreto de Deus. A Bíblia diz, em Efésios 1, versículos 4 e 6, que Deus nos escolheu para sermos irrepreensíveis e santos por Ele em amor, nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Vamos trazer para a nossa participação nesta manhã sobre esta doutrina da adoção, o que nós extraímos da própria confissão de fé de Westminster. Primeiro ponto, são 3 pontos. O primeiro, os benefícios da adoção, os beneficiários da adoção e o resultado desta adoção, ou seja, as garantias. Beneficiários da adoção. Nós entendemos que, como beneficiários, é uma doutrina fundamental que explica a comunhão que os redimidos desfrutam com o seu Pai celestial. A graça salvadora não apenas transforma homens escravos do pecado em servos de Cristo, mas também transforma em membros da família de Deus. Nós fazemos parte deste corpo, somos membros da família de Deus. Não precisamos repetir que, para entendermos os aspectos doutrinários, precisamos ter fé em Deus. É um assunto, eu creio, irmãos, para nós evangélicos, crentes do Senhor Jesus, sem muita dificuldade para o seu entendimento. Porque Deus já trabalhou em nós com o seu Santo Espírito para que possamos compreender estas verdades inerentes a nós. Nós temos aqui 2 textos que nos falam sobre esta justificação como beneficiários desta adoção. Gálatas 4, 4 a 7. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher,
nascidos sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. O apóstolo Paulo, também na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 a 7, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a sua suprema grandeza, da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Todos em Cristo somos justificados e nos tornamos beneficiários da graça, como diz Paulo em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E por esta razão, nós já nos referimos lá atrás que a nossa justificação é um ato fora de nós. Deus, em Cristo, nos justifica, nos justificou e nos justificará para a sua eterna misericórdia, bondade e graça. Os benefícios da adoção. É uma recepção como membros da família de Deus. São textos bíblicos que nós trazemos para a nossa reflexão e lembrança. E nós temos, diante da palavra de Deus, estes textos. Quem sabe você não está tendo oportunidade de anotá-los, mas nós temos gravado e você pode nos procurar e nós passaremos as lições, não apenas esta, mas todas as outras lições que já foram passadas para o coração da nossa igreja. Então, nós somos recebidos como membros da família. Então, são benefícios que nós temos. João 3,3, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. As palavras ditas a Nicodemos, quando perguntou para Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus disse para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, nós fazemos parte e passamos a fazer parte, somos integrantes desta família de Deus. Efésios 1:5, Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. 1 João 3, 1 e 2, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Diante destas leituras, o meu amado irmão, prezado ouvinte, deve estar percebendo que há realmente uma manifestação do grande amor de Deus para conosco. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós para recebermos de Deus tão grande amor? Não somos escravos, somos filhos dele em Cristo Jesus. Isso é uma atitude de fé. Apenas isto. Creia em Jesus. Tenha certeza de que se você é um filho de Deus em Jesus Cristo, você tem garantida a sua entrada na eternidade. Não mais como escravos, andando errantes, como o profeta Isaías se referiu, como ovelhas desgarradas, levadas ao matadouro. Somos do Senhor. Deus nos escolheu em Cristo
para sermos santos, irrepreensíveis, vivendo em amor, aguardando a consumação dos séculos. O segundo ponto deste benefício é que nós gozamos de liberdade e privilégios como filhos de Deus. Gálatas 4, que nós já lemos, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar o que estavam sobre a lei. O que nós teríamos diante da lei? Um julgamento para a nossa punição, tão somente, a nossa perdição. Mas Deus interviu. Ele nos mandou Jesus para intermediar esse nosso estado de vida, de perdição, de pecado e de miséria. Jesus, ele morreu por mim, por você, para que tenhamos esta liberdade de expressarmos, manifestarmos a graça de Deus, a maravilhosa obra de Deus por nós, o seu grande amor por nós em Cristo Jesus. Atos de fé cristã. E o terceiro ponto desta adoção como benefício a nós somos recebidos pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, em Romanos 8, 14 e 15, diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, nós lemos já este texto, mas o espírito de adoção, no qual clamamos, Abba, Pai. Na nossa vida comum, nossa vida familiar, faz bem a nós chamarmos e buscarmos a direção, o aconchego, a atenção, o pedido do nosso Pai paterno. É algo que está entre nós, seres humanos. Imaginemos, irmãos, em Cristo Jesus, olharmos para o céu e clamarmos o nome do nosso Deus. Este Pai que é superior a qualquer pai deste mundo. Algo indescritível. Eu e você temos essa primazia de termos um Pai que é santo, que é justo, que é fiel, que é maravilhoso, que é, por excelência, o nosso Deus, nosso Pai Criador, que nos sustenta, cuida de nós, está sempre pronto a nos atender quando clamamos pelo seu nome. O acesso ao trono da graça. Nós vamos ler em Mateus, capítulo de número 4, versículos 7 a 11, as expressões do Senhor Jesus. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e é quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura é o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Deus é o nosso Deus, nosso Pai, e Ele nos proporciona coisas maravilhosas. Em Hebreus, no capítulo 4, versículos 14 e 16, nós lemos também a palavra do nosso Deus, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia
e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando nós entendemos que fomos adotados por Deus em Cristo Jesus e que o nosso caminho, a nossa trajetória é chegarmos ao trono da graça de Deus por meio de Jesus Cristo, isto alegra o nosso coração. Nos dá prazer, alegria de vivermos. Vejamos, até aqui, sempre trazendo citações bíblicas diante dos tópicos que a nossa própria confissão de fé trata para nós. Por quê? Para quê? Qual o objetivo destas verdades? A nossa alegria, a nossa paz, a nossa comunhão, o nosso enlevo espiritual. Outro ponto dentro desta peculiaridade que nós somos realmente estes homens tão efêmeros, né? Tão problemáticos na nossa vida, mas recebendo os benefícios desta adoção, intimidade com Deus. Recebestes o Espírito de adoção, diz Paulo lá em Romanos 8, 15, 17. O próprio Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, Romanos 8, 15 a 17, nós encontramos a continuidade do texto que já fizemos referência 2 vezes nesta oportunidade, estendendo no versículo 17. Nós somos herdeiros desta promessa maravilhosa de Deus. Então, é uma intimidade que nós desfrutamos de Deus como herdeiros de uma promessa infalível, indescritível, a nossa salvação. Gálatas 4, 6. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Intimidade com Deus. O último ponto deste benefício, tratamento divino de paternidade. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Salmo 103, versículo 13. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. 2 Coríntios 6, 18. Deus é o nosso Pai e nós seremos seus filhos e filhas, a quem nós clamamos, a quem nós nos dirigimos, a quem nós adoramos como Deus Todo-Poderoso. Meus amados, não há dúvida de que em toda a trajetória da palavra de Deus, o recado que Deus tem para nós é um recado realmente muito claro. Deus quer o nosso bem. Ele quer a nossa salvação. Ele quer a nossa vida de inteira comunhão com Ele, dedicação, porque Ele é o nosso Pai que cuida de nós. Nós lemos em Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 10. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que modo, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai
espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitada, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não os extravie o que é manco, antes seja curado. Diante deste texto, nós vemos que Deus, com a sua bondosa mão, Ele nos corrige para nos trazer, nos conduzir ao caminho, o caminho da salvação, o caminho que foi traçado por Jesus Cristo, seu Filho amado, a nossa vida eterna. Então, meus queridos, diante destes benefícios que nós vimos, a intimidade com Deus, o tratamento divino de Deus, que é o nosso Pai, o tratamento que Deus nos recebe pelo seu Santo Espírito, o gozo da liberdade e também como membros da família de Deus, são assuntos inerentes a nós, a cada um de nós, seres carnais, mas seres espirituais, transformados, regenerados pelo poder de Deus. O último ponto desta adoção, no nosso estudo desta manhã, fala sobre as garantias da adoção. Eu gostaria que nós pudéssemos observar com bastante atenção sobre os 3 pontos que a nossa confissão de fé nos trata acerca destas garantias. Primeiro, o selo para o dia da redenção. Nós vamos ler em Efésios capítulo 1, vejamos os versículos 11 a 14, o que é que o apóstolo Paulo fala acerca deste selo para a redenção. Efésios 1, 11 a 14. Nele digo, falando acerca de Jesus Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Os nossos reformadores, eles tiveram o cuidado de observar os textos bíblicos para realmente sistematizarem a nós o ensino da palavra de Deus. Como dissemos, é uma alegria sabermos que fomos selados por Deus em Cristo Jesus. E assim, nós hoje, diante deste aspecto de Deus, esse decreto de Deus nos adotando como seus filhos, não devemos entristecer o Espírito de Deus, porque nós somos selados, devemos trabalhar com alegria e promover a glória do nosso Deus. Então, selo para o dia da redenção. Segundo, herança das promessas. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Nós lemos, co-herdeiros com Cristo. Esta é uma herança que Deus outorgou a nós através de Jesus Cristo. Uma herança que é divina, a nossa eternidade. E, por fim, a herança eterna da salvação. 1 Pedro, no capítulo 1, nós lemos versículos 3 e 5, a
seguinte expressão que a palavra de Deus nos assegura com tanta propriedade. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Versículo 4, uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Quem promove estas coisas? Deus, em Cristo Jesus. Então, nós temos nesta garantia da adoção o selo, a herança de promessas e herança de uma eterna salvação. Nós temos um questionamento acerca deste assunto. Dentro do aspecto da adoção, nós vimos que nós somos beneficiários dela. Deus outorgou para nós a adoção para que não sejamos escravos. No nosso viver, tenhamos uma experiência de um novo nascimento. Deus nos outorgou os benefícios desta adoção. Quando nós somos selados, vivemos em intimidade com o nosso Deus, quando recebemos o espírito de adoção, quando temos privilégio diante de Deus. E Deus nos outorgou as garantias, a certeza de uma vida eterna. Você se considera um filho de Deus? Como você transmite esta verdade àqueles que lhe cercam? Como você pode dizer isto ao mundo, que você é um filho de Deus? Como tem sido a sua vida familiar, paternal? Você é um filho obediente? Se você ainda tem seu papai, sua mamãe, não importa a idade deles, mas você tem sido um bom filho, uma boa filha? Deus quer, aqui neste mundo, que nós experimentemos isto. Aqui neste mundo nós vivemos esta adoção. Deus nos concedeu através de um pai, de uma mãe, e vamos desfrutar isso com alegria também, em comunhão, em amor e paz. E na vida espiritual, pela fé em Cristo Jesus, nós temos a certeza de que temos um Deus que tem a sua boa mão estendida a nós. E Ele deseja nos resgatar à sua eterna glória, como filhos de Deus em Cristo Jesus. Sempre nós estaremos falando acerca deste assunto, mas pautados na palavra de Deus. Os textos que lemos não são tantos assim, foram alguns e até outros repetidos, para nos mostrar que há uma verdade na palavra de Deus. E é pela fé que nós aceitamos a sua palavra. Nosso hinário tem um hino 153, que a segunda estrofe diz assim, o título do hino é Amparo Divino, 153. Com tua mão segura bem a minha, e meu caminho alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Pela fé, nós estamos caminhando. O caminho é difícil, a estrada escura, muitas curvas, muitas inclinações, muitos espinhos, muitas tempestades na nossa vida comum e diária. Mas nós temos um Deus que
tem a sua mão estendida a mim e a você e que cuida de nós. Que sejamos bons filhos do nosso Deus em Cristo Jesus para a sua eterna glória. Um dia estaremos com Jesus, como a palavra de Deus nos assegura, nós o veremos como Ele é. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar? Vamos encerrar esta exposição, pedindo ao Espírito Santo de Deus que comova o nosso ser. Que o seu Santo Espírito que habita em nós nos transforme para uma vida de melhor, uma vida de filhos que amam a Deus, filhos amorosos aqui neste mundo, mas filhos que aguardam Jesus Cristo na sua volta eterna e triunfal. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque temos de ti, pelo teu infinito amor, a nossa adoção. Em Cristo Jesus, o teu Filho, nós somos adotados, ó Deus, para a tua herança eterna. Senhor, dá-nos fé. Dá-nos, ó Deus, fé para que creiamos que tu és o nosso Deus. Aquieta, Senhor, o nosso coração. Dá paz à nossa alma. Dá paz à nossa vida como igreja, como eleitos em Cristo Jesus para a tua herança, Senhor. Ó Deus, guia-nos com a tua boa mão. Livra-nos de todo mal, dos perigos da nossa caminhada. Põe, ó Pai, os teus anjos cercando o nosso viver, guiando, orientando a nossa vida, e que o nosso olhar continue fito em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sustenta, abençoa e guarda a vida da tua igreja, do teu povo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.